Muito bom dia a todos. Esse é o nosso encontro todos os domingos de manhã da série Compreendendo o que é o Espiritismo. Nós estamos vendo a quarta parte desse livro, que se trata do terceiro capítulo, que tem como título Solução de alguns problemas por meio da doutrina espírita. E nós iremos ver o último tema desse capítulo, que tem como título O Homem Depois da Morte. Nós iremos dividir também esse último tema em alguns vídeos para poder explicar todas essas perguntas de uma forma simples e que fique clara, para que nós possamos então depois estar adentrando aí o estudo da doutrina espírita com outros livros, mas aprofundando, né, nesses temas. A primeira pergunta: como se separa a alma do corpo? Brusca ou gradualmente? Então ele vem falar que esse desprendimento é realizado de forma gradual e com lentidão, e que varia de indivíduo para indivíduo de acordo com a situação que esse espírito ali desencarnou, né? De acordo com como ocorreu esse desencarne, né, do espírito, e também de acordo com como era a sua vivência aqui na Terra, né? Se ele era uma pessoa muito material, né? Aí vamos dizer, os seus pecados, né? As suas vaidades que ele tinha, então o seu desenvolvimento moral, como é que ele era. Então isso vai interferir muito na hora do seu desencarne. Qual a situação da alma mediante após a morte do corpo? Tem instantaneamente consciência de si mesmo? Numa palavra, o que vê e o que experimenta, né? Ele explica que então é uma confusão para o corpo e também vai variar de acordo com o que esse corpo, né, a vivência que ele tinha antes ali, né, do seu corpo, como que ele tinha essa vivência aqui na Terra, a sua experiência. Então é como se fosse um despertar de um sono bem profundo. Então ele tem ali uma confusão ali no seu pensamento, né? Não entende muitas vezes o que aconteceu, e de acordo com sua vivência aqui na Terra, é que ele vai ter uma experiência ali no desencarne. Então, uma pessoa que ela conseguiu desenvolver moralmente, intelectualmente, que ela foi buscando conhecimento, né, espiritual, que ela tem um entendimento da passagem, que ela não tem um apego material, né, aqui um apego carnal, ela vai ter uma passagem de uma maneira mais tranquila, né? Então, as nossas atitudes, nosso grau de evolução, isso vai interferir muito na hora do nosso desencarne. Então, se é uma pessoa que ela é um espírito mais inferior, que é um espírito mais material, um espírito mais rancoroso, um espírito que não se preparou, que é um espírito que não tem conhecimento dessa passagem, ele vai demorar mais para entender a passagem que fez, e dependendo de como que foi esse desencarne, né? Porque, por exemplo, tem pessoas que elas, né, deitam para dormir e aí desencarnam, né? E tem outras pessoas que são de forma mais violentas, né? Que morrem por tiro, por um acidente. Então, essa retirada ali do corpo e do espírito vai depender muito, né, de como que foi a nossa vivência, de como que foi também realizada essa passagem. Mas ele explica que o espírito, ele também percebe, né, tem a sensação ali do alívio, do bem-estar. Por quê? O espírito, ele começa a se desprender das suas dores carnais, né? Porque a alma, ela não tem as mesmas dores, né? O nosso corpo, que ele tem as terminações nervosas, que a gente tem as dores, as nossas doenças. Então, o espírito vai sentindo essas dores e se libertando dela, conforme ele tem a sua passagem, né? A alma desprendida do corpo vê a Deus, né? E ele explica então que essa faculdade, né, de ver a Deus tem a ver com o grau de desenvolvimento que a gente tem, né? Então, quem tem espíritos mais superiores, né, tem essa permissão, um grau de pureza maior, consegue então, né, usufruir da presença de Deus. Se Deus está em toda parte, por que razão não é dado vê-lo em todos os espíritos, né? Ele explica que Deus, ele está em toda parte, ele irradia por toda parte a sua energia, da mesma maneira que a gente tem em todos os lugares o sol. Só que, de acordo com o nosso grau de adiantamento, a gente não tem como estar vendo né, Deus, a presença física de Deus, né? Porque nós somos espíritos ainda inferiores e muitas vezes, né, nós não conseguimos entender, mas que Deus está em todas as partes, em todas as coisas, em todas as nossas atitudes, né? Então, tem aqueles pressentimentos que a gente tem,
né? E você vê aquelas atitudes e fala, nossa, foi Deus. E é sempre, né? É que nós, como somos espíritos inferiores, a gente não consegue ver, a gente não consegue entender a ação de Deus em todas as coisas, né? Então, quando a gente se permite, nossa mente, o nosso coração estar aberto, num grau de sintonia mais elevado, a gente consegue ter essa percepção. Mas quando a gente está com a mentalidade mais inferior, né, a gente acaba não conseguindo ter essa percepção, mas ele está em todo momento, né? Depois da morte, a alma tem consciência de sua individualidade? Como a constata e como podemos nos contatá-la? Então ele vem dizer que se a alma não tivesse a individualidade, como a gente já viu em outros vídeos, né? Então ela, por exemplo, na hora que ela morresse, então todo mundo é a mesma coisa, então tudo certo. E qual que seria a nossa função aqui? Qual que seria a nosso benefício, né, das nossas ações aqui na Terra? Então, tipo assim, uma pessoa que ela foi boa, que ela foi benevolente, que ela conseguiu o seu grau de evolução, uma pessoa que ela foi lá, ela matou, ela roubou, ela judiou das pessoas, ela foi uma pessoa ruim. Na hora que morrer, todo mundo vai virar bolo. Qual que estaria ali a nossa justiça? Então, sim, ele tem a consciência da sua individualidade. No entanto, ele vem nos explicar que tantos esses espíritos que vêm fornecer comunicações para que possa ser, então, né, que foi feito todos esses livros, esses ensinamentos da espiritualidade, mostra, né? Então, eles vêm nos livros ali, no Céu e Inferno, nos falar também nos livros dos médios, nos livros dos espíritos, né? As condições que eles morreram, as condições do seu desencarne. Então, através disso, a gente consegue ter uma experiência. Então, aquele que teve uma vida na Terra mais benevolente, aquele lá que se matou, que tirou a própria vida, aquele que não aproveitou a sua vida. Então, todos eles vêm nos mostrar como que foi essa passagem, nos orientar para que a gente tenha conhecimento, a gente possa, então, aprender com os erros deles, para que a gente possa tentar não errar, né? Não que a gente não vá conseguir. E através de todas essas psicografias que a gente consegue entender um pouco melhor como é o plano espiritual, para que a gente possa, então, ter ali tudo isso que a gente tem é meio para que a gente possa aprender a melhorar e buscar o nosso melhoramento. Então, sim, o espírito tem a individualidade porque ele tem que continuar ali progredindo, como a gente falou em vídeos anteriores, né? Então, as próximas perguntas a gente vai deixar para os próximos vídeos. E hoje é o nosso primeiro vídeo, né? O primeiro vídeo das nossas redes sociais de 2023. E é claro, né? A gente não poderia deixar passar em branco essa data, né? E eu escolhi aqui para que a gente pudesse, então, iniciar nosso 2023, Carta do Ano Bom, né, de Casimiro Cunha e Chico Xavier. Entre um ano que se vai e outro que se inicia, há sempre nova esperança, promessas de novo dia. Se o ano que se passou foi de amargura sombria, nosso Pai nunca está pobre do pão de luz da alegria. Se na oficina do mundo o mais perfeito aprendiz, pois somente no trabalho teu ano será feliz. Quem se esforça de verdade sabe a prática do bem, conhece os próprios deveres sem censura a ninguém. Ano novo, pede ao céu que te proteja, o trabalho te conceda na fé o mais sublime agasalho. Ano bom, Deus te abençoe no esforço que te conduz das sombras tristes da terra para as bênçãos de Jesus. Um ótimo e abençoado 2023, um ótimo e excelente ano a todos nós. Que seja um ano maravilhoso, um ano de muito aprendizado, de muitas conquistas, de muito amor, acima de tudo, né? E um ótimo domingo a todos nós. Gratidão.